Olá, amigos ouvintes da Cultura FM. Eu converso agora com o Dr. Joaquim Rodrigues, ele que é delegado de Polícia Civil do município de Luiz Eduardo Magalhães, e vamos trazer uma situação de feminicídio. É um caso tanto quanto curioso, tem algumas nuances bem particulares que o Dr. Joaquim vai nos trazer, mas é sim um caso de feminicídio que nos deixa bastante triste em ter que relatar. Não é isso, doutor? Fala pra gente sobre essa situação. O senhor, antes mesmo que a gente começasse esse material, né, essa gravação, já nos dava nota de todo o envoltório que traz, né, essa situação. Bem complexa, por sinal, né, doutor? Exatamente, Celso. Nós recebemos uma informação na segunda-feira, depois das 8 horas da manhã, de que foi encontrado o corpo de uma jovem, né, de 25 anos, num quarto de hotel no centro aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E o médico do SAMU que atendeu já relatava que não tinha característica de morte natural. Por isso entrou já a equipe de homicídio, né? Mandei os policiais irem lá e lá notou algumas coisas que realmente direcionava para alguma ação violenta. A partir daí, acionei o Departamento de Polícia Técnica de Barreiras. O perito que fez a perícia de local me relatava que aparentava algumas lesões, alguns hematomas, mas de forma leve, que ficava a dúvida com relação se aquelas lesões seriam possível causar morte, né? E aí, eu em contato com o médico legista de Barreiras, porque em razão da pandemia, os corpos não estão sendo abertos, né, para necrópsia, mas o médico, nesse caso, ele abriu uma exceção, inclusive, para a gente ter uma certeza do que realmente havia ocorrido. No local, quando o policial chegou primeiro, ele tinha uma pessoa que seria um homem de 42 anos, que teria um relacionamento com ela, e ele que teria deixado essa mulher no hotel por volta das 4 horas da manhã. Então ele contava a história dele, que deixou ela lá e voltou para a casa dele, e naquele horário ele voltou para trazer um dinheiro para ela, que ela iria embora. Isso porque há mais de um ano eles teriam um relacionamento amoroso, e na noite anterior eles tiveram algumas desavenças, tiveram inclusive de luta. Ela diz que, segundo ele, usava muita droga e ficava toda agitada. Em alguns momentos ele teve que segurar, teve que até agredir, não de uma forma muito violenta, mas que teve agressão por parte dele, isso ele confessa. Mas o que a gente via na realidade era aquelas lesões que realmente deixava dúvida com relação à causa-morte. Então não tinha como a gente determinar uma situação de prisão em flagrante naquele momento só com aquelas informações. Diante disso, eu fiz contato com o médico legista em Barreiras, se seria possível ele fazer essa necrópsia para me dar uma segurança com relação à prisão naquele momento. E ele foi muito solícito, né, o doutor Lima, e fez a necrópsia nesse corpo, abrindo e tal. E na noite mesmo, na segunda-feira, ele já me mandou um relatório médico dizendo que ela havia sido morta por asfixia mecânica, né? Ou seja, através de esganadura. Isso já me deu uma segurança para autuá-la em flagrante, né, por feminicídio. E isso foi feito. Logo na manhã seguinte, já comuniquei Ministério Público, o juiz, né, da prisão dele em flagrante por feminicídio, e ele está preso à disposição da Justiça. Doutor, outro questionamento também que a gente vai trazer aqui é porque, assim, foi constatado então o feminicídio, foi dado a prisão em flagrante, foi dada para esse indivíduo por conta desse feminicídio. Agora, não se dá ainda para categorizar, né, se doloso ou culposo, e isso vai ficar a cargo da justiça posteriormente, não é isso? Exatamente. Tem os detalhes que a gente ainda tem 10 dias, né, a partir da autuação, a gente tem 10 dias para concluir esse inquérito. O doutor Lima, o médico legista, me garantiu que me entrega esse inquérito, esse laudo, né, definitivo, na segunda-feira.
e eu só vou ter aí mais uns 2, 3 dias para concluir esse inquérito. Então, eu espero que no laudo ele já me traz mais alguns elementos, né, para a conclusão desse inquérito, mas o certo é que ele admitiu que segurou ela, que teve luta com ela. Então, sim, se a questão dessa asfixia ter sido causada, que foi causada por ele, não temos dúvida. Se foi doloso ou se ele teve só culpa, isso é uma situação que no correr do processo é que vai se provar isso. Então, o que nos resta como polícia judiciária é fazer a autuação, né, foi feito como realmente feminicídio consumado, né, e colocar ele à disposição da justiça. Para a gente finalizar, e não menos importante, nós então estamos trazendo um caso de feminicídio no ano, né, nesse ano presente, 2021. Esse é o primeiro caso, já tivemos outro. Quais são então os números de feminicídios em Luiz Eduardo Magalhães e também, né, acaba entrando na estatística de homicídios, mais um para o nosso município, né? Este ano esse é o primeiro feminicídio, né, que teve, já solucionado, né, porque foi uma situação de prisão em flagrante. E o ano passado nós tivemos, me parece que 1 ou 2 também, o caso também, todos eles praticamente já foram solucionados. Tá certo. Doutor, vou te agradecendo mais uma vez, né, o doutor Joaquim Rodrigues, que prontamente nos atendeu, e também a Polícia Civil de Luiz Eduardo Magalhães. Nós é que agradecemos, nos colocamos à disposição da nossa sociedade. A gente aqui do Núcleo de Investigação de Homicídio, nós temos tido todo o cuidado quando se fala de morte. Às vezes a gente recebe informação de morte que, na realidade, é morte natural, mas a gente tem aquele cuidado de checar em loco, de verificar realmente, para que não passe aí um crime que tenha sido cometido e passe em branco. Então, nós temos tido esse cuidado e vamos continuar tendo enquanto a gente estiver exercendo essa função. Tá aí, Cléo. A gente vai agradecendo então ao doutor Joaquim Rodrigues pelas informações. Celso Rios, direto do DISEP, Distrito Integrado de Segurança Pública de Luiz Eduardo Magalhães, para o Informativo Cultura. É contigo no estúdio.